A história mente, ela esconde, ela enterra o que não pode explicar. Durante séculos, acreditamos que a Idade das Trevas foi devastada apenas pela fome, guerra e pela peste. Mas e se eu te dissesse que houve algo ainda pior? Algo que não vinha de ratos, não obedecia às leis da biologia e não podia ser curado com sangue, ervas ou orações comuns. Um mal que pensava, que observava, que destruía e que se espalhava não apenas pelo corpo, mas pela alma humana. Nesse vídeo, você vai conhecer a história proibida, apagada por monges, reis e pela própria igreja. A história do vírus sobrenatural, a doença que quase eliminou metade da população mundial na Idade das Trevas. Então, se você é novo nesse canal, já se inscreve, deixa o like, compartilha o vídeo e fica até o final para entender como foi essa época. Agora, sem enrolação e sem delongas, vamos para o vídeo. Século XII. A Europa é um continente mergulhado em sombras. As cidades são sujas, úmidas, infestadas pelo medo. A ciência ainda estava engatinhando e a fé era o centro de tudo. As pessoas vivem comprimidas em vilas cercadas por muralhas, acreditando que o mundo termina logo após a floresta. A morte é algo comum, mas o que estava para surgir não se parecia com nenhuma morte conhecida. Relatos antigos falam de monges enlouquecidos, escribas que se recusavam a registrar certos eventos e padres que rasgavam pergaminhos após escrever uma certa frase. Não era doença, era presença. Bom, mas para entender tudo isso, vamos entender como foi que isso se iniciou, como foi esse contágio, tá? O primeiro registro não oficial vem do mosteiro de Saint-Marc, tá? No norte atual da França. Um local isolado, cercado por florestas densas, onde monges copiavam textos antigos vindos do Oriente. Entre esses textos, havia um códice, digamos que amaldiçoado, tá? Um livro sem autoria, escrito em mistura de latim arcaico, símbolos alquímicos e algo que não pertence a nenhuma linguagem humana conhecida. 3 monges responsáveis pela tradução começaram a apresentar sintomas muito parecidos, em menos de 7 dias. Mas não eram sintomas conhecidos, tá? Bom, o chamado vírus sobrenatural não atacava o corpo de imediato, tá? Não. Ele começava pela mente. Isso. Bom, esse vírus era dividido em algumas fases, para vocês entenderem melhor. A primeira fase se chama a Vigília Negra, tá? Os infectados, eles relatavam uma sensação constante de estarem sendo observados, uma incapacidade de conseguir fazerem orações sem sentir náuseas, tá? E sonhos repetitivos com figuras sem rosto, tá? E sussurros que não vinham de fora, mas sim de dentro das suas mentes. Os monges diziam ouvir seus próprios pensamentos, responderem sozinhos quando eles perguntavam alguma coisa. Não estou só dentro de mim. Bom, a segunda fase seria a chamada febre da carne. Bom, isso depois de uns 3 a 5 dias da infecção. Era uma febre intensa que não passava, tá? Veias escurecendo sobre a pele, feridas surgindo sem cortes, sangue ficando mais espesso, quase, né, de uma cor bem negra, né, bem estranha. E o mais assustador disso tudo, os corpos não enfraqueciam, eles se tornavam até mais fortes, tá? Isso era bem curioso. Os homens debilitados levantavam pedras que uma pessoa comum não ia conseguir levantar. Mulheres à beira da morte caminhavam dias sem parar. Era como se algo estivesse pilotando o corpo, por assim dizer, né? E na terceira fase temos o que se chamam de a perda da alma, tá? Na última fase, o infectado ele parava de reconhecer seus familiares, reagia com violência a símbolos sagrados e falava em línguas desconhecidas, mantinha os olhos abertos por dias e também não piscava, tá?
Os registros descrevem um detalhe até recorrente nessa infecção. Quando a pessoa estava morrendo ou de fato morria, algo parecia sair dela, mas não podia ser visto por pessoas comuns, a menos que fossem médios ou então tivessem uma sensibilidade muito grande. Lembra muito uma possessão demoníaca, tá? Mas não era a mesma coisa, tá? Bom, a outra sequência seria a forma de contágio, né? Como é que o pessoal se contaminava com isso, narrador? Tinha alguma coisa, uma causa específica? Pronto. Durante anos acreditavam-se que a doença ela se espalhava pelo ar, tá? Muito parecido com o Covid-19, que assolou o mundo lá em 2020. Mas os padrões não batiam, tá? Vilarejos inteiros eram dizimados, enquanto outros, bem próximos, permaneciam intactos, sem nenhum tipo de infecção. Até que um detalhe foi percebido. O vírus não se espalhava apenas pelo contato físico. Ele se propagava por sangue, fluidos corporais, objetos pessoais e principalmente pelo medo. Isso mesmo, pelo medo. Muito parecido com o que acontecia lá nos filmes A Hora do Pesadelo, né? Quanto mais você tinha medo do Fred Krueger, mais forte ele ficava e mais força ele tinha para acabar com você. Bom, quanto mais uma pessoa temia essa doença, mais vulnerável ela se tornava. E relatos afirmam que apenas ouvir a descrição detalhada desses sintomas aí já era o suficiente para iniciar a primeira fase. Então, era um vírus que tinha consciência, tá? Bom, como eu mencionei no início do vídeo, esse vídeo ele começou a se espalhar muito rápido, tá? Em menos de 30 anos, para você ter uma ideia, essa doença atingiu a França, a Alemanha, a Itália, avançou pela Península Ibérica e cruzou o Mar do Norte, chegando ao Oriente Médio pelas rotas comerciais. Cidades inteiras foram abandonadas, as ruas ficaram tomadas pelos corpos sem sinais de decomposição, como se a morte tivesse sido interrompida aí no meio do caminho. Alguns infectados de fato não morriam, eles apenas paravam, eles ficavam inertes. Ficavam imóveis, olhos abertos, boca entreaberta. As pessoas chamavam esses corpos de os vigias. Isso aí ficou muito conhecido na época, tá? Bom, pessoal, mas uma coisa era bem interessante no meio dessa doença. Muitos magos tentavam curar espíritos, né? O pessoal tentava fazer pactos e nada resolvia esse problema, tá? Bom, a igreja ela começou a prestar atenção nisso, né? Porque era uma época de muitas trevas, tá? As criaturas sobrenaturais estavam no seu auge de poder e de manifestação. No ano de 1147, os relatos já não podiam mais ser ignorados e os mosteiros inteiros deixaram de responder. Bispos desapareciam durante visitas pastorais, cartas seladas chegavam a Roma contendo apenas páginas manchadas de sangue seco e símbolos que não pertenciam ao cristianismo. O Vaticano então reuniu um concílio, secreto, né, e não para o povo e não para os reis, tá? Mas para aqueles que conheciam o oculto, ou seja, os ocultistas, tá? Poucos sabem disso, tá? Mas a igreja medieval mantinha arquivos proibidos herdados do Império Romano, contendo aí manuscritos gnósticos, textos sumérios traduzidos, relatos de entidades pré-cristãs, tá? E descrições de pragas que não eram naturais, ou seja, a igreja já tinha conhecimento sobre isso. Quando os sintomas do chamado vírus sobrenatural foram comparados com esses textos, tá? Houve um silêncio, porque eles já conheciam aquilo, eles já tinham noção. Nos arquivos mais antigos, a doença era chamada de Morbus Umbrae, que significa a doença da sombra. Segundo esses textos, o Morbus Umbrae não nasceu na Idade Média. Ele havia surgido antes, bem antes, na verdade. Civilizações antigas falavam de uma corrupção viva, uma entidade microscópica, espiritual e consciente, que precisava de corpos humanos para se manifestar no mundo físico. Não era apenas um vírus, era um hospedeiro coletivo, tá? A origem desse vírus ela estava ligada a um evento esquecido, que era o ritual da fratura do véu. Depois eu vou fazer um vídeo só específico sobre essa parte da história, explicando para vocês, tá? No final do século XI, tá? Uma ordem de alquimistas e teurgistas, conhecida apenas como a Congregação do Olho Velado,
realizou um ritual proibido, tá? Eles estavam buscando algo simples, a imortalidade espiritual. O ritual pretendia abrir um canal entre o mundo material e o mundo invisível, né, uma espécie de contato ali, e permitir que a consciência sobrevivesse à morte do corpo, transformando o homem em algo além da criação divina, tá? Eles queriam basicamente transformar o homem numa entidade, numa divindade, era basicamente isso. Mas o que eles abriram não foi um portal, foi uma ferida na realidade, como uma espécie de rompimento no tecido da realidade. Quando o véu foi rasgado, tá? Algo atravessou. Não era um demônio com chifres, não era um anjo caído, não era um monstro de 10 cabeças, nada disso. Mas uma forma de existência fragmentada, que era incapaz de existir sozinha. Ela se dividiu e se espalhou como uma espécie de simbiose, tá? E encontrou no corpo humano o ambiente perfeito para sobreviver. Esse vírus era a versão física de algo espiritual, por isso que era tão perigoso e era desconhecido. Ele não obedecia às leis da biologia, não reagia a tratamentos comuns, nenhum tipo de antibiótico poderia ser utilizado, e ele não se espalhava apenas pelo toque. Ele precisava também de emoções, né, especialmente do medo. Cada infectado se tornava uma extensão da entidade original. Aqui, nesse trecho aqui em específico que eu vou falar para vocês, está o detalhe mais perturbador disso. O vírus ele se fortalecia quando a pessoa sabia que ele existia, quando ouvia histórias sobre ele e quando ela temia ser infectada. Então o vírus ele era pior do que qualquer doença que nós conhecemos hoje em dia, peste bubônica, ebola, covid, enfim, era uma doença extremamente arriscada e perigosa. Por isso que muitos magistas, ocultistas, seres sobrenaturais têm tanto medo do véu se rasgar, porque além de todo o colapso que isso pode trazer, ainda tem o risco de vir doenças espirituais para o mundo físico. Aí sim ia ser o verdadeiro apocalipse, tá? Bom, o conhecimento ele era contagioso, na verdade. Nem todos reagiam da mesma forma, tá? O pessoal que se infectava, cada corpo tinha uma espécie de reação. Alguns indivíduos desenvolviam algo ainda pior. Eles não perdiam a consciência, eles ganhavam uma nova. Eles viravam uma espécie de zumbis. Eles eram chamados de portadores da vigília, tá? Esses infectados, eles mantinham a aparência humana, eles não viravam monstros, tá? Falavam com extrema lucidez, demonstravam conhecimento que não possuíam antes, e eles antecipavam eventos futuros com uma precisão assustadora. Então, assim, a coisa era muito sinistra. Eles se tornaram líderes de seitas, profetas do fim, instrumentos conscientes do vírus, tá? Eles não espalhavam a doença com sangue, eles espalhavam com a palavra, tá? Bom, entre os séculos XII e os séculos XIII, aproximadamente 45% da população europeia faleceu devido a isso. Vilarejos inteiros sumiram do mapa, estradas comerciais foram abandonadas, o número de nascimentos despencou, né, a taxa de natalidade foi lá para baixo, mas os registros oficiais foram adulterados. Então isso é importante mencionar, por isso que o cara vai pesquisar isso aqui, ele não vai achar, porque realmente não tem. Os caras apagaram isso daí. Tudo foi atribuído, né? Eles mudaram, eles alteraram a história para dizer para você que está me assistindo aqui que o que aconteceu foi a fome, guerra, a peste negra, que veio muito depois dessa época. E o vírus sobrenatural ele foi apagado da história. O pessoal não queria mencionar ele de jeito nenhum. Bom, mas houve uma cura para ele? De fato, a erradicação desse vírus aí não veio pela medicina, tá? Ela veio do desespero mesmo. Um grupo formado por monges beneditinos, místicos judeus, sábios islâmicos e um punhado de alquimistas arrependidos, tá? Eles perceberam algo crucial no meio de todo esse caos. O vírus não sobrevive sem ser notado. A solução não era matar o corpo, né? Não era ferir o corpo. Era quebrar a consciência coletiva da doença, porque ele funcionava dessa forma. Então a estratégia que formaram foi a seguinte. Bibliotecas inteiras foram queimadas, monges que tinham tido contato ou conhecimento do vírus eram executados, manuscritos foram destruídos e testemunhas foram eliminadas, tá? A igreja decretou o chamado o Grande Silêncio. Né? Falar sobre essa doença passou a ser crime punido com a morte. Ordem absoluta. Não escrevam, não falem, não lembrem.
Sem medo, o vírus foi enfraquecendo. Sem relatos, ele perdeu sua força. Sem a crença, ele entrou em dormência. O mundo foi salvo não pela fé, tá? Mas pelo esquecimento. É a mesma estratégia que os caras usaram com o Fred Krueger, lá no, naquele Fred versus Jason, né? Se ele não era lembrado, ele era enfraquecido, e se ele estava fraco, ele não tinha forças para matar. Bom, mas tudo isso levanta uma pergunta muito assustadora. Se o vírus sobrevive do medo, o que acontece quando alguém volta a falar sobre ele, que é o que eu estou fazendo agora? Enfim, bom pessoal, durante os estudos finais, né, para conter o Morbus Umbrae, os eruditos perceberam algo que mudou tudo, tá? O vírus ele não matava todo mundo. Uma porcentagem dos infectados simplesmente parava de envelhecer. Isso acontecia. Corpos encontrados décadas depois permaneciam em perfeito estado, sem decomposição, com batimentos quase imperceptíveis, com atividade cerebral mínima, mas ainda conscientes. É como se eles estivessem numa espécie de coma, né? Esses indivíduos foram chamados de os adormecidos, tá? Eles não estavam mortos, não estavam vivos também. Eles não podiam ser destruídos sem consequências imprevisíveis. Era muito parecido, inclusive tem uma teoria que diz que na história lá no Conto de Fadas, a Bela Adormecida, a bruxa lá, ela passou para a princesa esse vírus aí, por isso que ela dormiu. Ela estava acometida pelo vírus sobrenatural, né? Mas enfim, isso é só uma teoria, tá? Os adormecidos, pessoal, eles funcionavam como âncoras, tá? Enquanto existissem, o vírus permanecia preso ao mundo físico, incapaz de desaparecer completamente. Tentativas de queimar ou mutilar esses corpos terminavam em mortes imediatas das pessoas que tentavam fazer isso, epidemias localizadas e surtos de loucura coletiva. A conclusão foi aterradora. Se eles forem destruídos, algo maior pode passar para cá. A solução então não foi eliminar, foi enterrar. Bom, em toda a Europa, locais estratégicos foram escolhidos para essa missão. Cidades que hoje existem, mas não sabem o que há sobre seus alicerces, tá? Os adormecidos foram selados em catacumbas profundas, criptas seladas com símbolos, híbridos, né, cristãos, cabalísticos e islâmicos, e câmaras sem entradas visíveis, tá? As igrejas foram construídas exatamente nesses pontos, não por fé, mas como uma espécie de selo vivo. Por isso que não podem, que existe um tratado para não se destruir as igrejas completamente, porque isso poderia libertar de novo o vírus, tá? Cada missa, né, cada oração, cada sino reforçava essa prisão espiritual. O selamento final exigia um ritual coletivo, que era chamado de excommunicatio memoriae, que é a expulsão da lembrança. Esse ritual envolveu apagar nomes de registros, alterar cronologias históricas, reescrever genealogias inteiras, executar qualquer um que tivesse conhecimento completo, enfim. Os líderes sabiam, enquanto alguém se lembrar com clareza, o vírus está vivo. A erradicação ela foi psicológica, né, não biológica, por assim dizer. Bom, o último registro dessa história, né, existe apenas um documento completo que sobreviveu ao longo do tempo. Um manuscrito escondido no Oriente, protegido por gerações de guardiões anônimos. Ele termina com uma frase inquietante: não celebramos a vitória, apenas ganhamos tempo. Bom, pessoal, por volta do ano de 1250, século XIII aí, os casos cessaram, tá? Os sintomas desapareceram, o mundo começou a se reconstruir de novo. A Idade das Trevas continuou, mas o pior havia sido silenciado. A humanidade seguiu em frente, sem saber que havia escapado por pouco da extinção. Mas agora você se pergunta, narrador, por que esse vírus não voltou? Bom, segundo os textos finais, o medo ele foi substituído por outras ameaças, né? Novas pragas naturais ocuparam a memória coletiva. A história oficial apagou qualquer menção ao Morbius Umbrae. Mas há um detalhe que foi ignorado. O mundo moderno fala demais. Os últimos guardiões escreveram o seguinte: se um dia o homem voltar a estudar demais o invisível, se transformar o medo em entretenimento, se tornar o horror banal, então o selo está se enfraquecendo. O vírus não precisa existir fisicamente.
Ele só precisa ser lembrado com uma intensidade suficiente. Bom, a doença ela foi erradicada, mas não foi destruída. Ela não está no sangue, não está no ar, ela está na mente. E ideias nunca morrem. Bom, se você assistiu esse vídeo até aqui, gostou desse conteúdo, se você já tinha ouvido falar sobre essa doença, deixa aí o seu comentário, deixa o seu like, comenta aí qualquer coisa, dá o hype no vídeo, isso ajuda muito o canal a crescer. E lembre-se, nem tudo que é mencionado a respeito do ocultismo está nos livros ou na internet, tá? A maioria das coisas não está. Enfim, vou deixando vocês por aqui, desejo um excelente domingo para vocês, fiquem todos na paz e até breve, meus pequenos.